Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência e o tema de hoje é biomas brasileiros. Mas afinal, vocês sabem o que significa a palavra bioma? Vou explicar para vocês. Na verdade, a palavra bioma é a junção de duas palavras de origem grega. Bio, a gente sabe já, significa vida. Ioma significa grupo. Então, um bioma é um grupo de vida, onde a gente vai ter bastante vegetação, bastante animal, bastante bactérias, fungos, micro-organismos em geral, que vão compor um determinado ambiente. E no Brasil nós temos 6 grandes biomas que caracterizam, e cada um tem uma característica exclusiva que a gente vai ver um por um daqui a pouco. Então, o maior de todos é a floresta amazônica, o segundo maior, o cerrado, a caatinga, que daqui a pouco eu falo uma particularidade dela, a Mata Atlântica, que é onde nós aqui em São Paulo estamos, Pampa Gaúcho, que só ocupa a região do Rio Grande do Sul, e o Pantanal. Então agora, gente, vamos ver como que é a floresta amazônica. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, vamos começar falando sobre a floresta amazônica, que afinal ainda é a maior floresta tropical do mundo. E cerca de 40% de toda a floresta amazônica fica localizada no Brasil, principalmente na região norte, com algumas porções no centro-oeste e no nordeste. O clima da região é do tipo equatorial. Por que recebe esse nome? Porque a Amazônia fica próxima ao Trópico do Equador. Então a incidência de luz solar naquela região é muito grande. Então as temperaturas são bastante elevadas, médias de 22 a 28 graus durante o ano, e com intensa chuva durante todo o ano também. Então os índices pluviométricos são bastante altos na região amazônica. A fauna é a mais espetacular do globo terrestre. Inclusive, a maior diversidade de peixes do mundo localiza-se na nossa floresta amazônica. E outros animais como boto, como peixe-boi, onça-pintada, sussuarana, jaguatirica, muitas tartarugas, roedores e primatas, no caso macaquinhos. A flora, assim como a fauna, também é extremamente diversa, com muitas árvores altas, densas, de copas enormes, próximas umas das outras, folhagem bastante grande, muitas bromélias e orquídeas, que são plantas que vivem em regiões bastante úmidas, como a floresta amazônica, e ela, como eu disse para vocês, é a maior reserva da biodiversidade do mundo. Então, é um lugar que a gente deve preservar e cobrar a preservação desse ambiente, não só da gente, mas como do planeta todo. Agora, pessoal, vamos ver um pouquinho de como é o Cerrado brasileiro. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa savana brasileira, ou o Cerrado, que é o segundo maior bioma do Brasil, ocupando de 22 a 24% do nosso território. Ele localiza-se principalmente na região centro-oeste, com algumas manchas de cerrado nas regiões norte, nordeste e sudeste. O clima é do tipo tropical sazonal. O que quer dizer isso? O verão é bastante quente, com chuvas, e o inverno ele costuma ainda ser quente, menos que o verão, mas ele tem um período muito longo de seca. A fauna do cerrado é composta por muitos mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes e alguns animais, inclusive em extinção. E a fauna do cerrado, ela também se mistura com a fauna amazônica, a fauna da caatinga e a fauna da Mata Atlântica, porque são regiões muito próximas a esse bioma. E o exemplo mais típico, o animal típico do cerrado é o nosso lobo-guará. Em relação à flora, a vegetação no cerrado ela é muito diversa. Existem várias formações de cerrado, mas no geral as árvores não são muito altas, elas costumam ter troncos retorcidos, a folhagem também não é tão densa quanto de uma floresta amazônica, e a característica principal da vegetação do cerrado é a presença de raízes bastante profundas. Por quê? Porque o ambiente é muito seco, então essas plantas precisam buscar água em regiões mais profundas, próximas aos lençóis freáticos. Inclusive tem plantas herbáceas no cerrado de 30, 40, 50 centímetros, que a gente costuma ver acima do solo, e a raiz pode chegar até 5, 6, 7 metros tranquilamente. Então agora, gente, vamos ver um pouquinho sobre o Pantanal brasileiro. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o Pantanal,
que é o menor bioma brasileiro. Ele ocupa cerca de 2% do nosso território. E o Pantanal, uma curiosidade, a palavra Pantanal vem de pântano, porque essa região é a região mais inundável de todo o planeta. Bom, e como que é o Pantanal? Primeiro, ele ocupa lá os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O clima é do tipo tropical continental. Os verões bastante quentes e chuvosos, os invernos um pouco mais frios e secos. A fauna bastante rica, com bastante espécies de mamíferos, répteis, anfíbios, alguns invertebrados e principalmente aves. Inclusive o Pantanal tem a maior diversidade de aves do mundo. E dentre elas temos o tuiuiu, que é a ave símbolo do Pantanal. Já a flora se assemelha à vegetação de florestas. Então as árvores são bastante abundantes, riquíssimas, com bastante vegetação, tanto arbórea quanto arbustiva, e as plantas adaptadas a essa região alagada. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a caatinga brasileira. Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre a caatinga. Bom, a caatinga, ela é um bioma exclusivo do Brasil. Não existe em nenhum outro lugar do mundo algum bioma parecido ou idêntico à caatinga. E o nome caatinga, ele é um nome indígena e significa mata branca. E essa denominação de mata branca pelos índios é porque quando se vê no horizonte a caatinga, por causa da sua vegetação e do seu clima bastante seco, a mata parece que não tem vida, não tem cor. Então, ela se localiza predominantemente na região Nordeste, cerca de 12% do território brasileiro é ocupado pela caatinga, e algumas partes de Minas Gerais. O clima é do tipo semiárido. O que significa isso? É um ambiente praticamente desértico, extremamente seco e muito quente, com disponibilidade de chuva quase nula. Então, em um ano, chove cerca de 1 ou 2 meses. O resto dos meses é muito sol e calor. A fauna é riquíssima, com muitos mamíferos, anfíbios, inclusive o sapo-cururu é uma espécie típica da caatinga. Répteis, muitas serpentes, muitas tartarugas e muitas aves, dentre elas a ararinha azul ou arara azul de Lear, que é uma espécie praticamente em extinção. Já a vegetação da caatinga, ela se assemelha um pouco com a do cerrado, com os galhos retorcidos, poucas folhas, porque ela tem que estar adaptada a essa condição de secura. Então as folhas ficam reduzidas e bastante cactos, que são plantas típicas de regiões secas. Agora, pessoal, um pouquinho para vocês sobre a Mata Atlântica brasileira. Bom, pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre a Mata Atlântica. E ela recebe esse nome justamente porque ela está próxima ao Oceano Atlântico, na costa brasileira. Então começa lá no Rio Grande do Norte até Santa Catarina. A Mata Atlântica já chegou a ocupar cerca de 15% do território do Brasil, mas infelizmente hoje, graças à ocupação urbana, graças, entre aspas, né, a ocupação urbana e o desmatamento, a Mata Atlântica tem cerca de menos de 7% da mata original. E isso começou lá na época da colonização do Brasil pelos portugueses, que eles ficaram encantados com a nossa riqueza vegetal e principalmente com o pau-brasil e com o seu pigmento que eles usavam para tingir roupas, e eles acabaram devastando grande parte da nossa Mata Atlântica. Então hoje existem programas como o SOS Mata Atlântica que tentam recuperar e salvar o pouco que ainda resta deste bioma. Bom, vamos lá então. O clima da região, ele é do tipo tropical, quente e úmido, com chuvas bem distribuídas o ano todo. A fauna é riquíssima, com muitos mamíferos, primatas, macacos. O tamanduá-bandeira, a onça-pintada são animais típicos da Mata Atlântica também. Muitos roedores, muitos insetos. A flora, a vegetação da Mata Atlântica também muito rica, com árvores bastante altas. Inclusive o pau-brasil, como eu falei para vocês, uma espécie típica. Inclusive foi a espécie que inspirou o nome do nosso país. Muitos arbustos, bromélias, orquídeas, cipós, samambaias e musgos. E agora, gente, para finalizar, vamos ver um pouquinho sobre o Pampa Gaúcho ou Pampas.
Bom, pessoal, então agora vamos falar sobre o último bioma brasileiro, que é o Pampa. Inclusive a palavra Pampa também tem origem indígena e ela significa local plano, uma planície. Bom, o Pampa gaúcho, ele ocupa praticamente metade do estado do Rio Grande do Sul, um pouco mais de 2% do território brasileiro. O clima da região é do tipo subtropical, ou seja, apresenta as 4 estações do ano bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. Sendo que o verão é muito quente e chuvoso e o inverno muito rigoroso, inclusive com temperaturas negativas. A fauna da região muito rica, cerca de 40% da fauna do Pampa é composta por mamíferos, roedores, outros animais como répteis, aves e alguns invertebrados também estão presentes. E a flora, a vegetação do Pampa gaúcho é praticamente rasteira e pequenos arbustos com algumas árvores esparsas. Então, pessoal, fica ligado que vem para vocês o primeiro desafio da corujinha de hoje. E aí, pessoal, conseguiram desvendar esse primeiro desafio da corujinha de hoje? Muito fácil, né? Então ela perguntou para vocês por que as plantas do cerrado precisam ter as raízes bem profundas. E eu falei para vocês que o cerrado é um bioma que as plantas apresentam galhos retorcidos e raízes profundas porque a região é bastante seca. Então, a presença, né, essa característica de raízes profundas é para a planta do cerrado conseguir buscar água nos lençóis freáticos. Certo? Então agora a gente se prepara para o segundo e último desafio da corujinha de hoje. E aí, pessoal, ficou mais fácil o segundo desafio da corujinha de hoje? Eu acho que sim, né? Então ela perguntou por que hoje, atualmente, só existe menos de 7% da Mata Atlântica comparada ao que tinha antigamente, antes da colonização. Então hoje só existe menos desse 7% devido ao desmatamento excessivo. Então o desmatamento contribuiu para a redução drástica da Mata Atlântica e, além disso, a ocupação urbana. Ou seja, a formação de cidades no bioma Mata Atlântica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal, clique aqui no sininho, compartilhe o vídeo com a galera e até a próxima aula.